Olá, boa noite! Lançamento: Marco Polo lança novo Marco Polo Audace, movido a hidrogênio para linhas rodoviárias e fretamento. Não pagou, a justiça tomou. Auto Ônibus Brasília tem 16 ônibus apreendidos por falta de pagamentos no Rio de Janeiro. Na capital, o prefeito Eduardo Paes anunciou a compra de 700 novos ônibus para o BRT Rio. E você verá com detalhes e exclusividade aqui no Ônibus TV de hoje os detalhes dos novos veículos do sistema, que vão passar por uma mudança na identidade visual. Enquanto a frota nova não chega, em contrato de 8 milhões, a Prefeitura do Rio realizou a contratação emergencial e aluguel de 38 ônibus do Rock in Rio para o BRT Rio. Em São Paulo, ônibus da Sambaíba pega fogo na zona norte da capital. No interior do estado, Vista Bus da Penha tomba e deixa 6 feridos na Regis Bittencourt. Ônibus da Santa Fé pega fogo em Congonhas, Minas Gerais. Na capital, motorista de ônibus perde o controle da direção e colide contra a lotérica em Belo Horizonte. E ainda, morre o fundador da Gontijo, Abílio Gontijo. Com transmissão para todo o Brasil, o Ônibus TV começa agora. Como informado aqui na programação do canal, a Prefeitura do Rio alugou 38 ônibus que estavam sendo usados no Rock Express para o BRT Rio, em operações diretas pela cidade. Segundo a Prefeitura, a medida é emergencial e provisória, com o objetivo de reforçar a operação dos BRTs nos horários de pico das 5 às 9 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Essas linhas vão reforçar os serviços Alvorada Penha e Madureira Alvorada. Os diretões, como estão sendo chamados, foram alugados num contrato de 8 milhões de reais. Ainda no BRT Rio, parece que a Prefeitura abriu a carteira, liberou verba e vai comprar novos ônibus para o BRT da cidade. O prefeito Eduardo Paes anunciou em suas redes sociais a compra de pelo menos 700 BRTs para a cidade do Rio de Janeiro, que já inclui aquele lote de 38 veículos que falamos aqui lá na semana passada. Entre outubro e o começo do ano que vem, de todo esse lote de 700 veículos, pelo menos 300 já serão entregues. Segundo o vídeo do prefeito, grande parte dos novos ônibus terá carroceria Marco Polo Torino Express e chassi de motor traseiro, que traz uma novidade diferente e que vai surpreender a todos. A princípio, o BRT deixará de ter a cor azul e vai passar a ter a cor amarela, mudando a identidade visual como marca desse novo sistema implementado pela Prefeitura, como se fosse um renascimento do serviço. O prefeito finaliza sua postagem dizendo: "Vamos voltar a ter o sistema que a população merece." Além de tudo isso que eu disse, há 71 ônibus convencionais já também na parte de fabricação. O investimento total é de aproximadamente 242 milhões de reais. Tomara mesmo que esses ônibus venham, rodem pela cidade e que a população também colabore e não fique depredando os ônibus e dando calote no sistema. Se a segurança das estações aumentarem, a população colaborar com os novos ônibus no cuidado e as empresas do sistema junto à prefeitura manterem uma conservação da frota, o BRT Rio já melhora e dá um salto de qualidade muito grande. Dinheiro tem, basta querer. E, finalmente, estamos vendo os frutos da intervenção da Prefeitura lá no BRT, que traga, claro, muito conforto para a população carioca, que necessita de um serviço de ônibus rápido, melhor urgentemente. Ainda no Rio, mas mudando de assunto, em mais um capítulo da crise do transporte coletivo de Niterói, a Auto Ônibus Brasília teve 16 ônibus apreendidos pela Justiça. O motivo? Atraso no pagamento de financiamento da compra dos veículos. A consequência é que, com uma frota a menos, a empresa terá de reduzir a operação e paralisar linhas na cidade. Em nota, a CETRERG, sindicato que representa os consórcios Transnit e Transoceânico, alerta para o agravamento da crise. A entidade afirma que a Auto Ônibus Brasília passa por uma grave crise devido ao congelamento da tarifa por 3 anos e pelas perdas durante a pandemia de Covid-19. A empresa está sendo obrigada a reduzir a frota em circulação, o que levará à paralisação de 3 das 9 linhas da empresa, que atendem 7 bairros das zonas norte, sul, além do centro. Os 16 veículos foram apreendidos por decisão judicial, após a aviação não cumprir os prazos de pagamento do financiamento realizado para a compra de ônibus em 2018. Com a retirada dos veículos da Brasília, aumenta também o risco de afastamento imediato de colaboradores com a redução forçada da operação, que provocará
Forte impacto social no setor rodoviário, diz a nota do CETRERG. É importante lembrar que a Brasília é a segunda empresa a apresentar graves restrições financeiras devido à crise que atinge o transporte público por ônibus em Niterói. Recentemente, a Autoviação Ingá teve dificuldades no pagamento de seus funcionários, devido ao esgotamento financeiro, mas conseguiu, por sorte, regularizar a situação, afastando a possibilidade de paralisação dos rodoviários. Atesta o sindicato. Finalizando o comunicado encaminhado ao Diário do Transporte, o CETRERG reafirma a necessidade de se avançar rapidamente na contratação e na conclusão do estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do transporte municipal, anunciado pela própria Prefeitura no dia 27 de julho. A análise servirá de base para estabelecer a tarifa técnica do sistema, de forma que contabilize as receitas e os custos do setor, levando em consideração a desvalorização do valor da passagem pela inflação acumulada nos últimos 3 anos. O sindicato ressalta mais uma vez sua confiança no governo municipal, na busca de soluções urgentes para recuperar o transporte coletivo e garantir o pleno atendimento da população. Finaliza o comunicado. O modelo de ônibus Audace da Marco Polo, voltado para linhas rodoviárias de curtas distâncias, serviços seletivos e para fretamento, entra na era do hidrogênio para o transporte coletivo. A fabricante brasileira vai apresentar na Alemanha uma versão do Audace 1050 movido a hidrogênio com peso bruto total, olha só, de 19 toneladas, com capacidade para transportar até 53 passageiros e autonomia de até 600 quilômetros. A apresentação vai ocorrer na IAA 2022, um dos maiores eventos internacionais de veículos comerciais, realizado em Hannover de 19 a 25 de setembro. A unidade que será lançada tem 12 metros de comprimento total, mas o modelo será oferecido também nas opções de comprimento, de 11,9 metros a 12,6 metros, com largura de 2,48 metros e distância entre eixos que vai de 6,1 metros a 6,65 metros. A carroceria foi desenvolvida na unidade da Marco Polo na China e faz parte de um projeto internacional de transporte limpo rodoviário, juntamente com as empresas Sinocernege, Feitbus e Allenbus. Segundo a Marco Polo, a Sinocernege fornece a parte central da tecnologia de células de combustível, incluindo também as membranas e o acionamento full cell, e a Feitbus Allenbus fornece o chassi de célula de combustível do ônibus. As empresas já produziram 2 veículos protótipos. Um ônibus é este que vai ser apresentado na Alemanha e o outro coletivo está na China, realizando testes para homologação. Agora você confere aí na nossa tela interativa todos os detalhes técnicos desse veículo. Olha só que bacana. Lembrando, esse modelo por enquanto é exclusivo para operações da Marco Polo na Europa e na Ásia. Mas, claro, seria interessante algo desse tipo aqui no Brasil. Quem sabe um Viaggio G8800 movido a hidrogênio. Quem sabe? Vamos aguardar as próximas novidades. Quem passou pela Avenida Santa Inês, no Jardim Peri, em São Paulo, na última quarta-feira, tomou um grande susto. Um ônibus da Sambaíba, parado com um defeito elétrico, começou a pegar fogo. Imagens mostram o fogo começando na parte dianteira do coletivo. Em pouco tempo, a fumaça tomou conta do interior do ônibus. Felizmente, ninguém se feriu. Segundo a SP Trans, em nota, o coletivo teve uma pane elétrica e fazia a linha 1759/10, Jardim Peri, metrô Santana. A SP Trans informa que o veículo teve um princípio de incêndio devido à pane elétrica no Jardim Peri, sentido centro. Um ônibus da Penha modelo Vista Bus DD tombou no quilômetro 421 da Regis Bittencourt, a BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o coletivo fazia a linha São Paulo-Curitiba e tombou no canteiro central da rodovia, no sentido Curitiba, na altura do município de Juquiá, no interior de São Paulo, deixando algumas pessoas feridas. A equipe de resgate da Arteris Regis conduziu 6 feridos, 4 para a UPA de registro e 2 para o pronto-socorro de Juquiá. Outros 16 ocupantes saíram ilesos. Foram acionadas 3 ambulâncias, 4 veículos guincho e um de inspeção, além, claro, do apoio do Corpo de Bombeiros. Devido ao tombamento do ônibus, uma das faixas da rodovia foi interditada para o atendimento aos feridos, gerando uma retenção de cerca de 3 km após o tombamento do veículo. O ônibus fretado da empresa Santa Fé ficou destruído na portaria da CSN, na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. As chamas iniciaram na parte dianteira, onde fica o motor do coletivo. O motorista do ônibus informou que após estacionar o veículo no pátio da portaria da CSN, desligou o coletivo e deixou o local. Alguns minutos depois, foi informado que o ônibus estava em chamas. Agentes da Brigada de Incêndio da CSN e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais foram acionados para a ocorrência. Com atuação rápida e eficaz, foi possível a extinção do fogo e não a propagação para outros veículos que se encontravam ao lado do ônibus. Na capital,
Um ônibus da linha 8001, Ana Lúcia BH Shopping, invadiu a entrada de uma casa lotérica em Belo Horizonte. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas sem gravidade, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A batida ocorreu na rua Tamoios, próximo ao viaduto Santa Teresa. Segundo a BH Trans, pelo menos 10 linhas de ônibus municipais tiveram de ser desviadas na hora do ocorrido. A Polícia Civil vai investigar as causas de o motorista ter perdido o controle do veículo e o que pode ter acontecido de fato. Faleceu nesta semana o empresário Abílio Gontijo, com 99 anos de idade, fundador da empresa Gontijo, uma das maiores empresas do setor de ônibus rodoviários do Brasil. O velório aconteceu na quarta, em Belo Horizonte. O empresário morreu de causas naturais. As origens da Gontijo remetem ao ano de 1943, na cidade de Cáramo de Paranaíba, em Minas Gerais, com a visão de negócios e de desenvolvimento econômico de Abílio Gontijo, à época, um mecânico de 19 anos de idade. Abílio não só esperava o desenvolvimento do Brasil, mas queria ser parte dele. E tudo isso numa época em que tudo estava mais difícil que o normal. Era a Segunda Guerra Mundial e havia grande escassez de recursos e combustíveis. De acordo com a própria empresa, o combustível só era fornecido em cotas liberadas por prefeitos e governadores. Por questões políticas, na ocasião, o prefeito de Cáramo do Paranaíba mandou cortar a cota de Abílio Gontijo para repassar a um outro político. O jovem não desistiu mesmo com isso e, utilizando suas habilidades de mecânico, fez alterações no motor de sua jardineira, fazendo com que ela passasse a utilizar álcool ao invés de gasolina. A Gontijo também usou gasogênio, um combustível pobre obtido pela queima de carvão e madeira em cilindros que ficavam atrás dos coletivos. Essas dificuldades marcaram o início de um verdadeiro império no setor de ônibus rodoviários. A Abrat, que representa as empresas do setor, emitiu uma nota de pesar. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros comunica com grande pesar o falecimento do Sr. Abílio Gontijo, fundador e dirigente da empresa Gontijo de Transportes, um dos pioneiros e construtores do setor rodoviário brasileiro. Oportunidade em que lamentamos e manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos pela irreparável perda. Em nota, a Gontijo também lamentou o falecimento. A empresa Gontijo de Transportes lamenta comunicar o falecimento do seu fundador, Sr. Abílio Pinto Gontijo. Ele se foi aos 98 anos por causas naturais, em sua residência em Belo Horizonte, cercado por sua família. Amado e respeitado por todos, Sr. Abílio deixa 8 filhos, netos e bisnetos. Com apenas 19 anos de idade, em 1943, Abílio Gontijo fundou em Cáramo do Paranaíba, o que é hoje uma das maiores empresas de transporte do Brasil. Ele se orgulhava de contar que a empresa, hoje dirigida por seus filhos, começou com apenas um veículo, uma jardineira Chevrolet comercial 1940, que ele mesmo pilotava, além de fazer a limpeza da mesma após cada viagem e de acumular também a função de cobrador. Empreendedor incansável, ele contornou cada problema daqueles tempos difíceis da Segunda Guerra Mundial. Com o racionamento da gasolina aqui no Brasil, ele comprou álcool em uma usina e, conhecedor de mecânica, adaptou e regulou o motor da jardineira para o novo combustível. A empresa, que leva seu sobrenome, cresceu primeiro em Minas Gerais e em seguida se expandiu por todo o Brasil, tornando-se uma das maiores e mais relevantes do setor. Afável, sempre tratando a todos como seus colaboradores, o Sr. Abílio, como era chamado, já idoso, manteve sua presença diária na empresa, junto aos filhos e netos, enquanto sua saúde permitiu. Deixa como legado a todos que o conheceram e que tiveram o privilégio de conviver com ele, sua marca de serenidade, de trabalho e de respeito, que fez dele um exemplo a ser seguido por todo o país. O canal Próxima Parada também lamenta o falecimento do Sr. Abílio e que Deus, claro, possa confortar a família e os amigos. Assim encerramos esta edição do Ônibus TV. Obrigado a todos pela enorme companhia, audiência e compreensão. E hoje, olha só que legal, tem estreia aqui na programação do canal, ou melhor, já estreou. E peço a vocês que vão lá assistir e dar aquele joinha pra nós. Estamos com 2 novos programas aqui no canal, um aqui mesmo no YouTube e outro lá no Instagram. São 2 boletins informativos curtos, com notícias rápidas do mundo rodoviário. O objetivo é levar a informação da maneira mais rápida possível e ágil até você, sempre com credibilidade e imparcialidade. Os vídeos curtos sempre serão diários às 6 da tarde. Anote aí, 6 da tarde. Aqui no YouTube, teremos a Rádio Próxima Parada, com o repórter Próxima Parada. E no Instagram, lá nos Stories, teremos o TJ Busão.
A programação tradicional que você já conhece não muda. E amanhã temos o Jornal do Ônibus às 7 da noite e o Bus Tonight às 9, com outras notícias do mundo rodoviário para você. A todos, uma boa noite e até amanhã. Um beijo para você. Todo sábado às 9 da noite, temos um encontro marcado aqui na tela do canal Próxima Parada. O Bus Tonight sempre traz até você os temas mais relevantes e impactantes do mundo rodoviário. O programa tem como foco os bastidores do mundo do ônibus, sempre com imparcialidade e credibilidade. Nosso compromisso é mostrar para você tudo o que acontece no setor rodoviário, principalmente aquelas curiosidades e histórias mais intrigantes nesse mundo recheado de histórias, num universo sem fronteiras. Fatos históricos, bastidores e matérias exclusivas, com informação, debate e opinião, você confere aqui no Bus Tonight, todo sábado às 9 da noite. Próxima Parada, você em primeiro lugar.